Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 10 a 17 de Salmos. São salmos curtos, mas 7 capítulos, 7 ou 8 capítulos, a gente vai tendo, assim, ficando imerso nesse espírito de oração e adoração e reclamação de Davi. E nós perguntamos no último vídeo por que Davi às vezes começa gritando por socorro e depois muda de tom no meio do salmo e começa a dar graças. Às vezes, num salmo bem curtinho, por exemplo, no Salmo 13, ele começa gritando no versículo 1: Até quando, ó Senhor, te esquecerá de mim para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Então ele está reclamando, começa reclamando, ele não está nem um pouquinho sentindo a presença de Deus. Mas esse salmo só tem 6 versículos. No versículo 5 ele fala: Mas eu confio na tua benignidade. Recede, lembra que nós falamos? Essa benignidade é aquela misericórdia duradoura, mesmo que você está numa situação achando que Deus sumiu e desapareceu. Ele fala: Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Gente, Davi estava falando: Até quando você esconder? Até quando tu tem misericórdia? Me acode agora. Me alegro na tua salvação. Como é que ele muda no meio do salmo? Esse é o princípio da oração. Quando você começa orando, o importante é a sinceridade. É falar, não é fazer palavras bonitas, decoradas, aprendidas. Não. É falar do que você está sentindo mesmo. E às vezes está sentindo desespero, às vezes está sentindo que não, Deus está longe. Mas no meio da oração, quando você está orando, você começa a lembrar que Deus é fiel, que o Deus nunca falha. E mesmo sem receber a resposta, você já pode começar a se alegrar. Então Davi muda muitas vezes no meio do salmo, até de salmos curtos. Por quê? Porque em vez da oração estar só subindo a Deus, Deus está agindo já no espírito de Davi através da oração. Ele está recebendo de volta. É uma estrada de duas mãos. Vai e volta. Você reclama com Deus, depois Deus começa a falar no seu espírito e falar com você. Esse é um grande princípio da oração. Maravilhoso. Você vai ver isso muito salmo, né? O 10 mesmo. Por que te conservas ao longe, Senhor? Por que te esconde em tempo de angústia? Os ímpios estão ficando fortes e tal. E ele fala. E outra coisa, interessante notar nos salmos que foram escritos muitos anos antes de Jesus. Acho que 600, 700 anos antes de Jesus, ou mais ainda, 1000 anos antes de Jesus. Não lembro mais agora. Mas é muitos anos antes de Jesus. E depois de Jesus nós temos mais 2000 anos. Você já pensou como alguém poderia escrever palavras que valem até hoje, que continua tendo as mesmas situações, os mesmos ímpios, os mesmos inimigos, as mesmas tramóias, as mesmas acusações, os mesmos apuros, os mesmos pânicos, tudo por 3000 anos? Por isso que os salmos são clássicos, é coisa clássica, afeta o ser humano em toda a parte do globo terrestre, em qualquer época da história. Isso é tremendo, um tesouro de Deus. E, continuando aquele tema que nós falamos no último vídeo, ele fala, no 11, versículo 4, ele fala: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Ele fala do templo e do trono. E outra coisa, Deus sendo tão alto, tão sublime, tendo ninguém acima dele, infinito, eterno, onisciente, é tão majestoso que se a gente for pensar, nós somos pior que uma formiga em relação a nós. Assim, não somos um verme, não somos nada. Mas Deus se interessa com todo o detalhe da vida de cada ser humano. Hoje acho que deve ter perto de 8 bilhões de seres humanos. Deus interessa pelo número de cabelo que tem na cabeça de cada uma dessas pessoas. E não só isso, o número de cabelo, assim, só uma moda de dizer, do tamanho do cérebro de Deus. Mas assim, o computador deles, capacidade de processamento de Deus é uma coisa incrível. Ele consegue saber os nossos pensamentos. O raio-x dele não pega só o que tem dentro do corpo, debaixo da pele, ele pega seus pensamentos, suas intenções, todos os detalhes da sua vida. E ele não está lá simplesmente como um grande tirano, isso aí é um dos bilhões. Não, ele é uma pessoa que ele fica alegre quando você faz o bem, ele fica triste quando você faz o mal, nossas ações, nossa moral afeta Deus. Você lembra que no livro de Jó, os amigos dele, ele mesmo às vezes falaram: o que tem nós, o que nós afetamos Deus? A nossa moral afeta sim. Aqui ele diz, aqui é o exemplo desse versículo, mas fala muitas vezes aqui, ó, em capítulo 11, versículo 4, ele diz:
Seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Em muitos lugares aqui nos Salmos ele fala que Deus sonda os corações, que Deus está procurando saber. Então a nossa justiça ou a nossa injustiça afeta Deus. Ele não só sabe, como ele se importa. É uma coisa muito grande. O coração infinito de Deus e a mente infinita de Deus. E o interesse infinito de Deus. A paixão infinita de Deus. E aqui, por exemplo, no capítulo 17, que é o último capítulo da nossa leitura de hoje, né? No versículo 3, provas-me o coração, visitas-me de noite, examinas-me. Então Deus está provando, examinando. Por que Deus está examinando? Se achar iniquidade, ele vai tratar conosco. Mas ele trata para o bem, ele não trata para o mal. Ele não fica achando suas iniquidades para poder jogar na sua cara. Não, ele acha suas iniquidades para te repreender, para te filtrar, para poder tirar isso de você, para o seu bem. Agora, o Davi diz que nesse mesmo salmo, ele fala aqui, no versículo 10, que os inimigos dele, eles fecham seu coração, com a boca falam soberbamente, andam agora rodeando os meus passos, fixam em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Então, assim, ele está falando que os inimigos ficam sondando você, querendo achar uma brecha para poder derrubar você. Mas Deus te sonda até de noite para ser o bem, para fazer coisas boas para nós. E uma coisa que eu achei muito interessante, que tem um salmo aqui do 14, fala o seguinte: o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso aqui é citado em Romanos 3. Paulo cita isso, provando que toda a humanidade é perversa. Toda a humanidade, não tem um que é justo. E aí, mas assim, então não tem nenhum que é justo. Mas por que ele fala tanto dos justos? Ele fala muito dos justos aqui, e se não tem nenhum justo, então como que ele está falando de justos? Então eu só posso entender que desses nenhum que é justo, tem alguns que pela graça de Deus se tornam justos. Então assim, não tem nenhum que pode dizer que não tem erro nenhum, não tem justo. Filho de Adão, todos são injustos. Mas Deus, no meio dessa turma toda, ele pega pessoas e cria neles uma vontade de ser justo, como teve Noé, na época do dilúvio, foi justo diante de Deus. Jó, nós acabamos de ver. Mas todos eles, se for olhar pertinho, não era totalmente justo. Então, justo é só Deus, aqui na terra ninguém, mas existem pessoas que Deus atrai, que pela graça leva a buscar justiça, e esses começam a ser justos aos olhos de Deus. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que a gratidão a Deus exige fé?